Glória a Deus, queridos. Por aqui está o missionário Wagner Jesus, de São Luís do Maranhão, para trazer a sexta mensagem de hoje sobre o tema batalha espiritual, que está aí em 2 Coríntios 11, 1 até o 4. Então Paulo está dizendo aí que a serpente, que é o diabo, vai usar os pregadores, vai trazer o evangelho do sofrimento, mesmo que ele diga, você vai ganhar, você vai ter sua vitória. Espiritualmente o diabo está com brecha na tua vida, por você estar aí ouvindo isso, participando disso, de falsos pregadores, falsas igrejas, uma religião que não tem nada a ver com Deus, porque tem um engano por trás. Aqui diz que vai ter o sofrimento. Eu vou ler o texto de novo. 2 Coríntios 11, 3 em diante diz: mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Porque se alguém vos for pregar outro Jesus que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçastes, com razão sofrereis. Eu quero falar de sofrimento. O mundo está cheio de sofrimento. Aí você diz, mas eu sou cristão, também estou sofrendo. Tem uma dor aqui, tem um problema ali, tem um problema das drogas, família minha usando droga, eu estou sem dinheiro, eu sou cristão. Sim, eu sei, mas aqui está falando que existe dois tipos de sofrimento. A Bíblia diz que existe dois tipos de sofrimento. Um que vem por causa do diabo, porque eu estou no evangelho falso, num cristianismo que não existe. Eu optei por uma placa que tem apenas aparência de placa cristã, de aparência que líderes que estão ali são líderes de Deus, que o Espírito Santo usa eles, é sua aparência. Eu optei. Então, o diabo vai usar eles, vai trazer tribulação na minha vida, mesmo ele dizendo, estou com o Espírito Santo, eu sou de Deus, aqui é só Jesus. E o diabo está usando por trás deles para te perturbar, para trazer um monte de coisas. Quando tu chega na tua casa é problema, é doença, é tudo. Esse é um dos problemas. Mas tem um outro tipo de sofrimento que o cristianismo verdadeiro ele precisa passar. Por exemplo, aqui diz na Bíblia, o Paulo ensina sobre essa questão de sofrimento. 1 Coríntios, vamos começar aqui, onde ele fala do amor. Ele diz, o amor tudo sofre. Você já ouviu sobre isso, mas eu vou ler. 1 Coríntios 13. Será que você ama a Deus? Será que tu ama teu próximo como tu te ama? Se for assim, tem sofrimento que tu precisa ter pela obra e pelo teu próximo. Veja só, Deus não quer nunca que tu sofra por ser um infiltrado na igreja de ímpio, dizendo que tu é de Deus, enquanto líderes infiltrados por aí estão te chamando para te aplaudir eles, investir neles, e tu vai sofrer. Não, aqui está dizendo que tu precisa sofrer, é outro tipo de ação, por outro tipo de motivo. Aí sim, Deus vai te abençoar, vai te livrar, vai te dar grandes vitórias. Então, 1 Coríntios 13, verso 1 em diante, diz: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse caridade. No lugar de amor botou caridade. Na minha tradução mais antiga, Ferreira de Almeida, revista corrigida, está mais
perto do original, caridade. Em vez de amor, em outras traduções é amor, aqui é caridade, na minha. Porque caridade é o amor que vai em busca do carente, que trabalha para ajudar o carente e se envolve com o carente. Não é só ele que está carente, eu que estou precisando, é só eu só comendo eu e meu cavalo, não importa que a mulher morra. Então, o mundo tem um amor que cuida só de si, investe só em si, mas não investe no carente. Quer dizer, em pessoas que estão lá fora que Deus quer usar através de nós. Aí diz: seria como o metal que soa, como o sino que tine, quer dizer, não serve para nada. 2. Ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios, toda a ciência, ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse caridade, nada seria. Ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria. A caridade é sofredora, é benigna, a caridade não é invejosa, a caridade não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, quer dizer, não é egoísta, não cuida só de si, ele está cuidando também dos outros. Ele sempre tem uma obra na vida de alguém, que está investindo em alguém. Esse é o cristianismo. Aí, se vier as tribulações, as lutas, Deus sempre vai abrir uma porta para ti, sempre tem vitória para ti. Demora às vezes, mas tem vitória, porque você está envolvido com o carente, que é o trabalho de todo cristão. Não é egoísmo, é me dá, Deus, tu tem que me dar. Isso não existe no cristianismo. Mas o falso mestre fica dizendo: tu vem só para o culto aqui, traz tua oferta e fica só no culto, louvando, adorando, e lá fora não faz nada, não dá tua vida por ninguém, não cuida de ninguém, não investe dinheiro em ninguém, não investe tempo em ninguém. Os falsos mestres querem que tu invista só na igreja deles, neles, para eles terem os carrões, e traz o evangelho falso. A igreja primitiva nunca foi assim. A Bíblia diz que eles dividiam tudo, está lá em Atos 2, está em Atos 4, etc. Então aqui diz, ó, verso 5, não se porta com indecência, 1 Coríntios 13, não busca seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça. Folga quer dizer, tu alegre, tu te ferrou, o problema é teu, seja amaldiçoado para lá. Isso não é coisa de cristão. Aí diz, mas folga com a verdade, quer dizer, eu me alegro quando o mundo está vivendo a verdade, quando alguém se converte, muda das religiões de engano, larga o engano e vem para Cristo, vem para uma igreja verdadeira. Aí diz assim, verso 8, a caridade nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas, mas havendo línguas, não, é o verso 7, né, que eu vou ler, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo sofre, tudo suporta. Então o cristão, ele tem muita tribulação, que o diabo vindo trazendo para os outros, vai afetar ele. Ele chora porque ele quer ajudar, ele chora porque quer investir, ele chora, ele sofre porque ele quer ser útil, mesmo às vezes sem ter nada, como às vezes eu quero ajudar aqui, drogados, não tem quem me ajude, e eu fico, Deus, como é que eu faço? Tem muita gente precisando sair dessas ruas, Deus. Ontem mesmo a gente estava evangelizando aqui, eu com as irmãs, à noite, aqui na Camboa, a irmã Jalde conosco, outras irmãs. E aí o que aconteceu? A gente encontrou um rapaz que já ajudou muita gente aqui no telhado da igreja quando estava quebrado. Ele subiu aqui e tal, e ele é altamente bêbado, ele vive bêbado, o negócio dele é só o álcool. E a mãe dele lá bem velhinha, cuidando dele, ele bêbado, jogada na rua, no chão, na calçada. E quantas vezes já preguei para ele, quantas vezes tentei levar ele para o centro de recuperação de Alcântara,
quando a gente tinha um centro de recuperação. Não conseguimos. E ontem eu estava dizendo, carrei da mão dele, ele sem querer me soltar, ele morto bêbado, eu dizendo, João, Deus vai te libertar disso, eu vou te levar para o canto, mas vou levar para onde? Aí eu orei por ele, olhei pela mão dele, para a mãe dele, ele altamente bêbado. Como que nós vamos ajudar sem nada? Uma igreja tão pequena vai ajudar com o que uma pessoa dessa? Como que eu vou pegar, vou levar para onde? Como já levei mais de 100 homens para centro de recuperação, como que eu vou fazer isso agora? Então, o amor sofre. Então você tem um sentimento por esse mundo perdido. O diabo está trazendo luta, problema, você suporta e continua orando, esperando a mão de Deus operar. Aí ele diz, o amor sofre. Então, meus irmãos, aqui o Paulo também, quando fala para Timóteo, ele diz, sofre comigo as aflições, como bom soldado de Cristo. Eu quero ler isso aqui contigo agora. Aqui já é outra coisa. A gente sofrendo quando tem líderes verdadeiros, que estão querendo fazer a obra, fazendo a obra para Deus, e a gente não pode fazer nada por eles. Tem muito pouco recurso para ajudar, quer ajudar, mas não pode. Assim era Timóteo. Paulo diz, sofre comigo as aflições. Olha aí, ó. 2 Timóteo 2, em diante diz, tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia a homens fiéis, que sejam idôneos, para também ensinarem aos outros. O verso 3, sofre comigo as aflições, como bom soldado de Cristo. Ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também não milita, não é coroado, se não militar legitimamente. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Ele está dizendo, olha, aí na igreja, eles devem te ajudar, porque é você que está ensinando eles, você que tem que colher, você é o lavrador aí, o fruto tem que ser. Então Paulo cobrava ele, porque Timóteo não podia ajudar Paulo. Paulo não tinha emprego nenhum, não tinha carro. Naquela época os ricos andavam com aquela charretezona enorme, com os cavalos da frente. Até Faraó, no ano 1500, tinha carro que andava com esses cavalos das guerras. Os reis andavam com essas carruagens. O eunuco da rainha da Etiópia foi evangelizado por Filipe, ele estava num carro, mas Paulo não tinha nada disso. Ele não tinha ninguém que doasse dinheiro, ele trabalhava com as mãos, ganhava muito pouco só para viver, porque tinha muito pouca ajuda, né? Em Filipenses 4, bem no final, o Paulo diz que a única igreja que ajudava ele com dinheiro era de lá, de Filipenses. Os irmãos da cidade de Filipe, os outros, ninguém ajudava ele com dinheiro. Então, se Paulo passava por isso, né, e ele preso, ele estava preso quando escreve essa carta, precisando de ajuda, e somente a igreja de Filipe ajudava com um pouquinho, mas ajudava. Então Paulo está dizendo aqui, sofre comigo, Timóteo. Tu é um soldado, Timóteo. Ele está dizendo, tem uma batalha espiritual, o diabo vem contra nós, Timóteo, mas suporta isso, Timóteo. Sofre comigo, quer dizer, olha o que eu estou passando, Timóteo, minhas guerras, estou pregando por aí em tudo quanto é lugar, muita perseguição, muita escassez, problema de todo jeito, multidão rejeitando, perseguindo o evangelho, que naquela época era super perseguido. O pregador como Paulo, eles rejeitavam o nome de Cristo como único Deus, único que salva, único Messias. Eles perseguiam Paulo, prendia, batia por causa disso. Então ele sofria, mas é melhor você sofrer agora
pelo cristianismo, irmão, do que sofrer por estar numa igreja de um falso profeta. É melhor você sofrer porque está na obra de Deus, vai ter galardão, vai ter recompensa, do que tu estás sofrendo pelo motivo que Paulo disse em 2 Coríntios 11:4, pregadores ensinando o evangelho nojento, mentiroso. Só eles que ficam ricos, só os pregadores mentirosos que ficam milionários, e os pobres das igrejas onde eles estão cada vez mais pobres. A maioria não recebe nada. Eles ficam dizendo, bora fazer campanha, não sei de quê. A maioria não recebe nada dos membros de lá. Tudo fica pobre para sempre, porque é o evangelho do sofrimento, é do engano. O diabo dá para eles, para os líderes, ficarem milionários. E os pobres vão ficar mais pobres, sofrimento. Eles ficam dizendo, dá o último que tu tem, dá o último, faz campanha, faz fogueira santa, faz não sei o quê, campanha de 1000 envelopes. E a doença, a tribulação, é problema que não sai nunca, porque você está no evangelho de mentira. Mas se você sofrer pela obra, você vai ser muito abençoado. O Paulo disse aqui, ó, em 2 Timóteo 3, 10 em diante, diz assim, ó, tu, porém, tens seguido a minha doutrina, meu modo de viver, a minha intenção, minha fé, longanimidade, caridade, paciência, perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio, em Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganado. 2 Timóteo 3,13. Verso 14 diz, mas tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que fostes inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, que desde a tua meninice sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Ponto. Então, meus amados irmãos, o Timóteo, ele teve um bom discipulador. Ele recebeu um evangelho que não é igual ao evangelho de hoje. O evangelho de Paulo é igual ao evangelho que está sendo pregado hoje, irmão, em mais de 150, quase 200 países do mundo inteiro. São cerca de 206 países. Quase 200 têm o mesmo evangelho igual ao de Paulo. Sabe qual? Da perseguição. Multidões de países hoje estão rejeitando, perseguindo, prendendo, batendo, matando o cristão. Nunca a pregação dos pregadores de lá é você vai ficar rico, venha, você vai ser bilionário, vamos fazer uma campanha para você ficar trilionário. Nunca. Lá é dizer, irmão, vamos perseverar, a luta é grande, mas nós vamos morar no céu. Eles estão nos perseguindo, eles estão matando, prendendo a gente, porque é o diabo que está usando eles. Nós vamos morar no céu, vamos perseverar. Pode vir a luta, a doença, a guerra, a escassez que vier, vamos passar nossa luta com Jesus, porque se morrermos hoje, vamos para o céu. O que você vai pregar hoje, seu bandido aí, seu pregador ladrão, de 2 Coríntios 11:4? Para um rico, tu vai dizer o que é para o rico? Qual é o evangelho que tu prega para o rico? É só isso, negócio de ficar rico, ficar rico, ficar rico. Para tirar o dízimo deles, para eles te dar, tu ficar mais trilionário do que tu já é, tu está enganado. Paulo diz que os enganadores serão enganados, eles vão enganando e sendo enganados. 2 Timóteo 3, 13, não engane ninguém, porque é o diabo que está atrás de você. Nunca seja um enganador em nada, seja verdadeiro, e quando a luta vier, Deus vai te dar vitória. O diabo vem armando toda a cilada, Deus vai te dar vitória, porque tu tem amor pela obra, tu está ajudando outros com a verdade, tu está distribuindo o que Deus passou para ti do evangelho,
tu está enviando para outros, Deus vai te recompensar, tem uma grande recompensa para você. Bom, bem, Deus permitindo, nós vamos enviar mais mensagens ainda hoje sobre esse tema, 2 Coríntios 11:4. Cuidado com pregadores que vão trazer o sofrimento, enquanto um cristão, se ele sofrer com Cristo, ele vai ganhar no céu, tá bom? Muita vitória, diz Paulo aqui, ó, que vai ter muita vitória para quem sofrer com Jesus. Sofre por amor, sofre, e Deus vai te dar recompensa por tudo que tu está fazendo, pela obra, pelas coisas de Deus. Envia essa mensagem para alguém. Já voltaremos para continuar as mensagens de hoje em vídeo. E nunca te esquece, somente a verdade nos liberta.